Então, aqui eu alinhavei, ó. Só que de um lado, né, da braguilha. Percebam que do outro lado, né, que é o lado direito, ele não aparece, né, a costura. E aqui eu vou passar uma costura com uma reta normal. Então, aqui já preguei, né, já passei a costura no zíper. Agora que a gente já pregou aqui a braguilha, né, ela fica dessa forma, ó, uma sobre a outra. Agora, a gente pode fechar aqui, depois eu vou cortar, né, um pedaço do zíper, pra ele não ficar com esse pedaço tão grande. Mas aqui agora a gente pode fechar o gancho. Ó, eu vou unir as duas pontinhas, e vou passar uma costura aqui, ó, fazendo esse contorno, fazendo essa voltinha. E eu vou partir daqui em direção, aqui ao lado de dentro, né, até onde começa a costura da braguilha. Então, vejam que a minha costura, ela vai passar mais ou menos aqui, ó. Ela vai vir aqui até a pontinha. Então, eu vou unir aqui as duas pontas do gancho, né? E aqui é uma costura normal, vamos passar uma costura reta normal. Aqui no gancho, né, só lembrando que a gente vai passar uma costura com a margem para costura de 1 centímetro, tá? Então, é praticamente aqui a largura do pezinho da máquina. Aqui dessa distância, ó, até aqui a minha lateral. Então, percebam que na hora que aqui eu vou chegando, ó, próximo ao zíper, eu comecei de baixo, né? Lá da pontinha do gancho, em direção ao zíper. Então, eu vou abrindo aqui um pouquinho a costura. Aqui eu vou abrindo, tá? Um pouquinho a costura e ela vai morrer mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos bem aqui, ó, bem no iniciozinho mesmo. Então, aqui é a costura, né, que a gente acabou de fazer, ó. Então, olha o outro lado, né? Esse é o lado avesso, né? E o lado direito. O lado direito, ela fica assim. Então, aqui agora eu vou tirar esses alfinetes, né, pra ver como que tá, como que ficou. E ela fica assim. Agora, né, nós vamos fazer esse acabamento, ó. Então, eu vou virar aqui novamente, né, pro meu lado avesso. Então, aqui eu fechei o zíper, tá? E aqui eu vou cortar essa ponta, né, pra não ficar grande isso aqui, pra não ficar também incomodando. Eu coloquei esse zíper porque ele era um pouquinho maior e era o único que eu tinha aqui, não tinha um menor. Mas vocês podem usar um zíper do tamanho certo, tá? Pra não precisar cortar aqui o zíper, porque na hora que você corta, né, tem que fazer um acabamento na pontinha pra não ficar machucando. Então, aqui, desse outro lado da braguilha, que tá solto, ó, que é só um tecido, nós vamos fazer um acabamento pra não ficar desfiando, virando assim por dentro. Eu até prefiro alinhavar antes de passar a costura direto, né? Vocês podem até perceber que a maioria das calças é feito um overlock normal e passa uma costura para ele não ficar solto, para ele assentar. E aqui do outro lado, né, tem até um, deixa eu virar assim. E aqui do outro lado, nas calças tradicionais, vocês vão perceber que tem uma costura assim, ó, que faz uma voltinha, que é essa que a gente vai fazer. Porque na hora que alinhar vai passar a costura, vai dar pra ver do outro lado, que é esse lado, do lado direito. Então, aqui eu vou alinhavar e vou fazer uma virinha de mais ou menos, pouco menos de 1 centímetro, tá? E na hora que chegar aqui embaixo, ó, percebam como ele é arredondado, né? E eu vou fazer também essa voltinha arredondada.